E como que a gente vai fazer a suplementação do ferro? O ferro é um elemento que muitos profissionais têm medo de passar a suplementação porque o excesso pode ser muito maléfico para o organismo. O detalhe importante da ferritina é: ferritina não fala só do estoque do ferro. Ferritina fala de função hepática, ferritina fala de inflamação. Então, para eu avaliar o exame ferritina, eu preciso avaliar vários outros para saber da validade dessa ferritina. Mas sabemos que alguns alimentos possuem histamina, existem pessoas com a sensibilidade maior a essa substância e existem pessoas que têm uma produção exacerbada. Eu acredito que eu tenho. Vamos explorar um pouquinho essa questão do ferro, da ferritina, qual que é a diferença ferro-ferritina para a saúde humana e quando você tem essa ferritina baixa, o que você deve fazer, já que o magnésio você consegue suplementar aqui numa cápsula e ferro sempre eu ouvi e estudei que é um pouco mais difícil de suplementar via oral. O magnésio tem que ser, eu acabei de tomar agora um comprimidinho de magnésio, super fácil, não tem necessidade do soro. Agora, o ferro realmente é um desafio, principalmente para pessoas que crescem muito, a gente está falando de neném, de crianças, de pessoas que perdem periodicamente, mulheres no período fértil, e a gente está falando também de pessoas com doenças que gerem sangramento, por exemplo, tumores que gerem sangramento no trato gastrointestinal. Orapronobis tem ferro, tem proteína, mas não é isso tudo, né? Então, assim, interessante, pode ser mais um fitoterápico a ser utilizado, mas achar que ele vai ser a pílula mágica, como todo mundo quer buscar a pílula mágica, não é. Não existe a pílula mágica, é o conjunto que faz a magia. Então, todos esses grupos que eu acabei de citar, eles normalmente precisam de suplementar ferro. E como que a gente vai fazer a suplementação do ferro? Ela tem que ser feita de maneira precisa. O ferro é um elemento que muitos profissionais têm medo de passar a suplementação porque o excesso pode ser muito maléfico para o organismo. Então a gente tem que trabalhar com muita precisão, não só para ter resultado, como a gente falou da vitamina D3, ou para ter algum benefício, mas no ferro para ter segurança e, claro, ter alguma eficácia. A gente tem que avaliar a ferritina, né, como foi comentado. Ferritina é o estoque de ferro que tem no organismo. O detalhe importante da ferritina é: ferritina não fala só do estoque do ferro. Ferritina fala de função hepática, ferritina fala de inflamação. Então, para eu avaliar o exame ferritina, eu preciso avaliar vários outros para saber da validade dessa ferritina. Porque, por exemplo, o indivíduo está com uma infecção de garganta. A ferritina vai subir, não porque tem mais ferro, mas porque a infecção faz essa proteína chamada ferritina subir. Ela é uma proteína feita pelo fígado, chamada proteína de fase aguda. Então, a gente tem que pedir vários exames para poder entender. Então, deu tudo certinho, a pessoa não está inflamada, o fígado está funcionando bem, a ferritina é válida para ser interpretada. O outro desafio da ferritina é: não basta avaliar só a referência, só o normal, porque dentro da referência da ferritina tem pessoas ali com queda de cabelo, com depressão, com pés e mãos igual perereca, com a queda de cabelo horrorosa, e tem mulheres ali dentro daquela normalidade que estão bem. Qual que é a diferença de uma para outra? Uma tem ferro adequado, ideal, e a outra, mesmo estando normal, não está ideal. Então, por exemplo, uma referência de ferritina vai em muitos laboratórios de 10 a 200. A gente busca normalmente uma ferritina de 60 a 100, tanto para homens quanto para mulheres. Enquanto não chegar lá, é interessante fazer a suplementação. Eu queria abordar um assunto sobre estaminas. Hoje não, né? Já faz um tempinho que está se falando muito aí de alergia, tempestade, de citocinas, acho que é citocina, estaminas. Está tudo meio desregulado, doutor Micael. Então, faça para nós aqui um breve resumo do que é essa histamina, por que a medicina, os profissionais de saúde estão preocupados com a histamina e qual que é a relação dela com o processo alérgico. É um tema que eu estava sofrendo nesse final de semana e se vocês observarem, meu olho está até um pouquinho inchado ainda. Estava de cama, perdi a viagem para Salvador, ia dar uma palestra lá em Feira de Santana e as minhas estaminas estavam enlouquecidas por conta de um processo gripal que eu fiquei com dúvida na sexta-feira de ser até Covid. Mas sabemos que alguns alimentos possuem histamina, existem pessoas com a sensibilidade maior a essa substância e existem pessoas que têm uma produção exacerbada. Eu acredito que eu tenho. E aí, como é que você se tratou? Já vamos aqui saber. Já está melhor hoje? Você já tomou o que? Anti-inflamatório? Tomou ômega 3? Então, Aí?
Fala um pouco de anti-inflamatório, então. Claro. E a minha tentativa é sempre buscar o tratamento mais natural possível, né, mas sempre fisiológico. Então eu me entupi, a verdade foi essa, sem economia, própolis, N-acetilcisteína, ômega 3, foi muito. O canabidiol que eu usei uma dose maior, tanto o fitocannabinoide CBD quanto CBG, eu vi que me ajudaram. Resveratrol usei bastante, mas tive que usar um remedinho pauleiro, um antistamínico, na verdade, e um anti-inflamatório no sábado para poder sair da cama. E isso que você falou é importante, né? Porque, como a gente fala aqui muito de saúde integrativa, né, doutor Micael? No momento agudo, a droga ali da farmácia da esquina, que a gente, né, é o famoso remédio, ela é muito bem-vinda e necessária, não é? Muito, muito. A gente não tem, assim, o problema é depender só da medicina sintomática. E o ideal é isso que eu acabei de falar. A gente vai tentar o natural, não conseguiu, não tem um pudor de usar o remédio. O remédio, ele é para isso também. Então, numa situação como essa, tentou o natural, 100% natural, não conseguiu, eu mantive o natural, coloquei pontualmente no sábado uma medicação mais forte para poder voltar às minhas atividades, né? Eu tinha trabalho, eu tinha reunião, eu tinha encontro na igreja e voltei, e continuei com o meu tratamento. Usei ozônio também, bastante ozônio, água ozonizada, ozônio auricular e então O assim, ozônio nessa hora serve para quê, doutor Micael? o ozônio ele tem um efeito anti-inflamatório importante e um efeito antimicrobiano, no caso antiviral. Né? Então, só que não consegui conter com nada, só 100% natural não foi essa vez. Olha aí, tá vendo só? Então, um momento de estresse, onde, logicamente, a gente imagina aí, né, doutor Micael, com todas as suas atividades, o corpo, opa, não tô aguentando aqui não, deixa eu dar uma pausa aqui, porque senão não vai dar certo, né? Experimente os benefícios da vitamina D3 para a sua saúde. Aproveite as promoções adquirindo hoje mesmo no site da Nutrigenes.